A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é penetrante. A Bíblia diz mais do que uma espada de dois gumes, porque ela pode fazer o que uma espada não faz. E a palavra de Deus aqui, ela é maravilhosa. O conselho de Paulo é maravilhoso. E com esses 2 versículos que eu leio, nós teremos muito a pensar, muito a trazer para as nossas vidas mesmo. Eu sempre, quando estudo a palavra de Deus, eu uso, como diz a própria palavra de Deus, que nós devemos comer ela, devemos trazer ela para nós, devemos alimentar em nossas vidas como que Deus está falando para mim, não para outro. E é isso que eu penso, e cada um faça-se assim como Deus quiser. Ele diz assim: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o conselho que Paulo traz para cada um de nós. E essas coisas sempre se alcançam e sempre alcança aquele que se esforça por ela. Aquele que luta por ela alcança, ou aquele que não luta dificilmente alcança. Nós, às vezes, pensamos, porque estamos numa igreja, porque nós conhecemos a palavra de Deus, porque talvez eu sei uma parte da Bíblia de cor e eu esteja pronto para a salvação, mas às vezes não é bem assim. Nós conhecemos, nós sabemos, assim como os judeus faziam na época, eles sabiam a Bíblia de cor, e quando veio Cristo eles quiseram matar. Por quê? Porque eles não conheciam quem era Cristo. E às vezes acontece com nós. Eu ainda estou moendo a palavra de domingo. As 2 pessoas que foram faladas na pregação de domingo eram irmãos da igreja. Estavam na igreja, compartilhavam na igreja, talvez até pregavam na igreja, mas não viviam, né? Não viviam uma vida cristã, não viviam essa vida que Paulo descreve nesses 2 versículos. É esse conselho que eu penso, e eu quero deixar aos irmãos que pensem verdadeiramente nisso. Ele diz: rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu queria perguntar, como perguntei para mim mesmo, será como eu estou conservando este meu corpo? Como eu estou fazendo com este meu corpo diante de Deus? Porque tudo procede deste corpo. Tudo vem conforme eu levar este corpo. Quando dentro desse corpo não tem nada, eu não vou levar a nada. Mas se este corpo for conforme o conselho de Deus e eu levar a sério, então este corpo passa também a ter um valor. Porque ele diz: eu rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele diz: eu encareço, eu peço, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o teu viver de cada dia, é o nosso viver de cada dia, é um culto racional ao Senhor. Como estamos vivendo através da nossa vida nesse corpo? Tudo o que eu fizer através deste corpo, um dia eu vou ter recompensa diante de Deus ou rejeitado por Deus. Porque
Assim sempre foi. E assim é o que Deus espera de cada um de nós. Aquele que leva um corpo para o pecado, ele não procura dar jeitinho na sua vida em tempo algum, como foi Safira e Ananias. Eles procuraram dar um jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho. Deus não se engana. Deus não se engana. Se nós que estudamos a Bíblia, nós já vemos lá no passado que muitas pessoas iam com o intuito de enganar os profetas, mas o profeta de Deus não se engana. O profeta de Deus difícil se engana. E não quero falar como profeta, porque não sou um profeta. Mas há pouco tempo, já passados anos, uma noite eu cheguei aqui no culto. Tinha uma irmã que até eu tinha um amor forte por ela. Tinha uma admiração por ela. E quando eu cheguei ali, e eu vi ela sentada no banco com uma pessoa, eu já vi tudo o que estava acontecendo. E eu caí por terra quando eu vi essas coisas. E depois aconteceu tudo, e hoje ela não está mais na igreja. Não precisou ninguém me falar, não precisou ninguém me dizer, mas o Espírito Santo, na mesma hora que eu olhei, eu já conhecia a intenção que ela tinha. Então é isso que nós devemos pensar, viver uma vida santa diante de Deus, porque o céu foi criado para o povo santo, não foi criado para o pecador. A Bíblia não dá lugar para o pecado e para o pecador estar ali no céu, mas sim aquele que procura viver uma vida santa e correta diante de Deus. Se nós vivermos essa vida, é certo que nós temos um lugar ali guardado pelo Senhor e podemos estar certo que um dia estaremos lá. E daí ele continua dizendo, de Deus que é o vosso culto racional. Então esse culto racional, nossa vida, deve ser sempre eterno. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente. Quando nós somos renovados, a nossa mente, quando nós lutamos contra a nossa mente, queremos uma renovação na nossa mente, nós não caímos em ciladas alguma. Quando nós temos uma mente renovada, o pecado não pode nos derrubar em tempo algum, porque nós conhecemos as coisas do Senhor. E sabemos o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Agora, quando a mente nossa não é renovada, quando a nossa mente ainda traz coisas do passado, quando a nossa mente se estriva ainda nas coisas do passado, é muito fácil de nós cair. É por isso que eu digo muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, eles correm muito bem, eles vão muito bem, mas de repente você vê eles caídos, porque eles não têm uma mente verdadeira, renovada por Deus, e eles deixam o passado se abrigar na sua própria vida, que é a vossa mente racional. Quando nós temos uma mente racional, nós não damos jeitinho, nós não mentimos, nós não fracassamos, quero dizer, em tempo algum, nós não pensamos em coisas que não vêm do Senhor, porque mais à frente Paulo disse, há alguma coisa boa, pensamento bom, se é alguma coisa boa, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Mas quando nossos pensamentos não são ocupados com essas coisas, é facilzinho de nós cair. Mas quando nós pensamos nas coisas de Deus e estamos prontos para obedecer a palavra de Deus, essas coisas não têm um lugar mais no nosso coração, porque o inimigo tenta. Eu quero dizer, o inimigo tenta 24 horas por dia para te derrubar. E se você não estiver atento, é fácil de cair. Se você não estiver cheio das coisas de Deus, é fácil de cair. É por isso que muitas vezes nós erramos. É por isso que muitas vezes há lugar em nós
e nós caímos porque a nossa mente não foi renovada. Ele disse, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar essas coisas, se você quer experimentar experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renove a tua mente. Renove a tua mente. Eu acho lindo quando vejo as pessoas com uma mente renovada. Você pode ficar com ele horas, mas a mente dele é renovada e parece que nada de mal sai daquela boca, porque ele é renovado através das bênçãos de Deus, e ele pensa nas coisas de Deus, e ele não dá lugar para as coisas que não vêm de Deus na sua vida. Então você experimentou qual foi a perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Como é bom quando nós alcançamos essas coisas. Por isso que Paulo diz, eu rogo-vos, eu peço para vocês que vocês vivam essa vida, para que vocês continuem vivendo uma vida perfeita diante de Deus. Era irmãos que ele tinha ganhado em Roma, no tempo que ele estava preso. Era certo que ele tinha um cuidado com esse povo, como sempre teve. E a mesma coisa é para nós, porque depois ele continua sempre insistindo logo abaixo. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense a medida de fé que Deus deu a cada um. Eu quero dizer para vocês que nenhum daqueles que estão aqui nessa noite, Deus não pode dizer que Deus não tem dado a nós conhecer e saber que todas as coisas nós alcançamos pela fé. Ele disse aqui, Deus deu a cada um. E é isso que nós devemos esperar com paciência, crendo e esperando, porque ele continua escrevendo daí, falando sobre os dons da igreja, porque assim como há um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos em um só corpo, em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos nós ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. E o que contribui com liberdade, porque preside com diligência quem exerce misericórdia. Ele dá um ensino. Somos muito, mas tudo nós temos alguma coisa para fazer. Para cada um ele deu alguma coisa. Será que nós estamos sempre aperfeiçoados? Será que nós estamos sempre prontos para fazer essas coisas? Porque muitas vezes surgem contendas dentro da igreja, muitas vezes tem invejas dentro da igreja, porque eu tenho inveja do pastor Isaías, o outro tem inveja do outro por causa daquela outra, mas não é assim. Cada um tem o seu lugar na obra do Senhor. E tudo o que fizemos, devemos fazer com amor e com perfeição. Eu lembro-me, no tempo que nós tivemos um pouco de tempo em Pedreira, junto com o pastor Isaías. Naquele tempo, eu estava dirigindo a igreja, e foi o tempo que o Isaías veio de cheio para o Senhor, e Deus começou a usar o Isaías, e a maior parte da igreja procurava mais o Isaías do que eu.
eu ia ter inveja daquilo, eu me alegrava com aquilo. Eu ficava feliz com aquilo, porque sabia que era Deus que estava trabalhando na vida do pastor Isaías. Se eu tivesse ficado com inveja, eu tivesse talvez tentado prejudicar, será que eu estaria junto com o pastor Isaías hoje? Não, aquele que faz. Se alguém cresce ao teu lado, ajude ele a crescer, porque esta é a vontade de Deus. Isso é o que Deus espera de você. Ele continua dizendo assim, uma mente renovada, eu quero dizer que você pegue só a parte boa do que Paulo escreve aqui na segunda parte. Ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos o bem. Deteste o mal, retire o mal de ti, e se apegue a fazer o bem. Amai vós cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra um com os outros, e no zelo não sejais remisso, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Essa é uma recomendação de Paulo. Seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Muitas vezes nós estamos assim, uma vida espiritual meia apagada, mas a vontade de Deus e o que Paulo escreve, ele diz, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai vós na esperança e sede paciente na tribulação. Muitas vezes, na tribulação, nós não somos muito pacientes. Logo nós começamos a chorar, logo nós começamos a lamentar, logo nós começamos a murmurar, mas ele disse não, sede paciente na tribulação. E na oração perseverante. Será que nós somos perseverantes na oração? É um conselho que Paulo fala. Uma mente renovada, ela é perseverante na oração. Ela não se descuida na oração. Ela luta por essas coisas, até que ela vence. Até que ela vence. E daí ele diz, perseverante, compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. É outra coisa que às vezes embaraça muito a vida cristã, e quando nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Ele diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todo o homem. E se é possível, quando depende de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amanturás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Mais um pouquinho, eu quero pensar um pouquinho neste versículo. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Irmão, se você quer vencer o mal, faça o bem. Não te vingues do mal. Não te vingue quando alguma coisa de errada acontece com você, seja por quem for. Ore por ele, busque a Deus por ele, clame por ele se for machucado pelo teu irmão, ou seja por quem for. Ore por ele. Esse é o conselho de Deus. Esse é o conselho para uma mente renovada. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Esse é o conselho de cada que está aqui nessa noite, que Deus está dando. Vença o mal fazendo o bem. E
muitas vezes nós se ensoberbecemos, muitas vezes nós ficamos aflitos, porque acontece alguma coisa com nós, mas se nós olharmos para os nossos irmãos do passado, eles escolheram muitas coisas que foram feitas contra eles, mas eles sempre venceram fazendo o bem. Eles sempre venceram buscando a Deus e perseverante na oração o tempo inteiro. Toda a vitória de um homem de Deus vem através da oração. Por isso, de ser perseverante na oração. Não te desanime de orar, não deixe de clamar, continue a batalha na oração e a vitória vem. Ainda que por seja demorado, ainda que às vezes demore meses, ainda às vezes demore anos, continue sendo perseverante na oração. Tem um hino da harpa que diz assim, que os heróis da Bíblia Sagrada não receberam logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter mais poder do céu. E é de fato, parece que aquele servo de Deus que mais sofreu, que mais lutou, que mais enfrentou situações, ele recebeu muito mais de Deus do que aqueles que talvez não foram provados. E é isso que nós devemos ter em nossa mente. Nós sabemos que os nossos dias são maus. Nós sabemos que os tempos que nos aguardam não são bons. E nós devemos estar preparados e termos a nossa mente renovada e saber como nós estamos levando o nosso corpo. Porque tudo procede deste corpo, tanto para a vida eterna, como para a perdição eterna. Assim, quero agradecer mais essa oportunidade ao Senhor.